Só assista esse vídeo se você quer se tornar um criador de conteúdo melhor. Então, pessoal, eu ia gravar esse vídeo aqui com meu celular, com fundo preto, que você vê sempre a parede, a minha tela, mas eu tive um probleminha aqui. Eu tive que fazer da forma que for. Meu celular está com uma bateria muito fraca, acabei de fazer uma live e vai ser desse jeito. Qual foi a decisão que eu tomei? Preciso começar com algumas perguntas primeiro para fazer para você. Que a primeira é a seguinte: criar conteúdo é difícil? Será que é para todo mundo? Eu vou responder essas duas perguntas daqui a pouco, tá? Hoje em dia é muito fácil criar conteúdo, vamos dizer assim, gravar um vídeo, publicar um conteúdo na internet. Mas antes da gente falar um pouco disso tudo, deixa eu contar um pouco da minha história. Quando foi que eu comecei? Né? Quando que eu comecei a criar conteúdo? Na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu sempre mexi com computador, né? A minha vida, quando eu era mais novo, sempre foi futebol e computador. Meu pai tinha um time de futebol no bairro, a gente participava de várias competições. E graças a isso, eu também sempre tive essa atração por tecnologia, né? Videogame, computador, principalmente computador. Eu queria saber como que era feito as coisas, né? Como que era feito, por exemplo, eu ia nas reuniões de campeonato que tinha, né? O time de futebol, inclusive até tenho um projeto sobre isso. Graças a isso, eu ia lá nas reuniões, eu gostava de ver a parte da construção, a organização ali, como é feito, toda aquela etapa anterior até ter o evento e tal. Então isso, eu fui começando a gostar de marketing sem saber que era marketing. Basicamente isso. Aí eu fui tendo o primeiro acesso à internet, já tinha internet e tal, mas não era aquela coisa que é hoje, né? Então eu já fui levantando minha orelha para a internet, tendo aquele vislumbre, né? Nossa, internet, olha que legal, se conectar com todo mundo. E aí eu comecei a criar, ou aprender a criar sites sem ter internet, pra você ter uma noção, né? Eu lembro que foi a descoberta que eu descobri, né? Os hyperlinks no Word, né? Conectar um documento com o outro e tal. Aí eu falei, putz, é isso que é um site. Olha só, eu descobri meio que por intuição como criar um site, que é a ligação de um link, né, de um documento para o outro. E a coisa foi tendo interesse. Eu, na época, fazia muito curso, minha mãe ia para a cidade, tinha uma banca lá no centro que vendia aqueles cursinhos em CD. Ela sempre trazia para mim, eu gostava muito. Tinha de jogos também e tal, mas eu gostava muito de fazer os cursos de animação, curso de criação de site, CSS, né? Enfim, eu fui sempre aprendendo quando eu estava lá com o meu primeiro computador. E eu fui estudando, não saía da frente do computador. E nisso, em paralelo, eu ia jogar bola, né, no campo lá perto de casa, nas competições. E eu queria divulgar também, tanto os atletas como o futebol da minha cidade. Aí eu comecei a me aperfeiçoar na criação de sites. Criei lá um blog, um site. Mas assim, não deu muito sucesso esse blog. Mas foi bom para minha experiência. Foi bom para minha prática, para meu aprendizado. E esse blog, que é o Futebol de Tu, ele foi tendo fases, né? Então, chegou um momento que eu pensei, eu estava meio que num estado assim, o que eu vou fazer? Eu quero criar um canal no YouTube. Eu via muita gente fazendo tal, e eu sempre mexia com a edição de vídeo também, né, que eu vinha desde trás. Por causa do futebol, a gente gravava os jogos e tal, eu fazia as edições, né? E eu falei, não, eu quero criar um canal, mas como que eu vou fazer? Eu sempre fui muito tímido. E aí eu peguei o Futebol de Tu, criei o canal do Futebol de Tu, falei, vou falar de futebol. Só que ainda não falava, eu vou falar de esportes, né? Primeiro vídeo eu nem apareço. É só a edição, uma ediçãozinha bem feita para a época. Eu lembro que eu usava o Vegas craqueado. Hoje eu não faço mais isso. Hoje depois que eu conheci o mundo open source, né? Aí, o que acontece? Eu comecei a criar, eu criei esse canal, criei um vídeo sobre os 10 esportes mais praticados no mundo. Uma coisa assim, tem 2 vídeos que eu fiz nesse estilo. Sem voz, era só música e os esportes e letra na tela, né? Aí o outro foi do badminton e o primeiro foi sobre os 10 esportes mais praticados no mundo. Beleza, esses vídeos publiquei e tal. Aí eu comecei a estudar marketing mais aprofundadamente pela internet. Eu sempre me considerei autodidata, né? Aí comecei a estudar e eu caí no marketing digital. Comecei a estudar marketing digital e tal. Aí eu entendi, bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou unir o útil ao agradável. Eu sempre no futebol, sempre joguei bem, mas eu sempre também fui muito tímido, sempre tive muito receio, então tinha que começar a trabalhar minha inteligência emocional, né? Sempre fui uma pessoa ansiosa, cheguei a ter síndrome do pânico mais ou menos ali nos meus 17, 18 anos, acho que foi um pouquinho mais. Aí eu passei para um psicólogo, isso me fez começar a me estudar ainda mais, a me desenvolver ainda mais. E aí o canal, eu posso dizer que no caso do Futebol de Tu, foi realmente criado, né? A partir disso, porque eu comecei a estudar mais sobre mim e comecei a pensar, pô, então outras pessoas também estão passando por isso, eu vou poder ajudar também dessa forma. Ao eu começar a me estudar, comecei a entender o meu público, falei, vou falar sobre isso. Aí eu comecei a falar de desenvolvimento de atletas pro futebol, que é o Futebol de Tu. Hoje a gente está com
quase 100 mil inscritos lá, 92 mil inscritos mais ou menos. E assim foi, né? Em 2015, 2016, eu criei meu primeiro vídeo. Eu realmente falando. Eu não aparecia, era só narração. Fiz um roteirinho ali e tal, com a voz no celular, gravando a voz no celular, depois eu fiz a edição. O segundo vídeo meu, e aí eu falei, não, agora tem que aparecer. Aí o que eu fiz? No primeiro, eu peguei a introdução e a conclusão, eu falei, vou fazer gravado, aparecendo. Li o roteiro lá e tal, errando bastante também na hora da gravação, mas fiz edição. E o desenvolvimento do conteúdo eu fiz gravado. Legal, roteiro tudo escrito, linha por linha. Beleza, o canal foi crescendo. O primeiro vídeo que eu fiz narrado foi o vídeo mais visto do canal, né? Que mais trouxe inscritos. Hoje está com, acho que está 500 mil visualizações mais ou menos. Enfim, essa foi a minha primeira, o meu start basicamente nisso tudo. Aí daí então sempre vim produzindo conteúdo, fui me aprofundando cada vez mais em marketing digital, criando produtos cada vez mais também. E aí eu comecei, chegou uma fase que eu falei, preciso criar outro projeto, eu tenho mais coisa para compartilhar, né? Aí eu criei um canal sobre, que eu considero pessoal, né? Na época era um projeto pessoal, que é um canal sobre desenvolvimento pessoal, que é onde eu compartilho tudo aquilo que eu venho aprendendo, seja de desenvolvimento pessoal, mentalidade, espiritualidade, até mesmo empreendedorismo também, que é o Toca de Valor. Na época tinha só meu nome, depois eu criei ali um conceito, elaborei uma nova identidade visual, falei, vai ser Toca de Valor. É onde a pessoa entra para dentro de si, vamos dizer assim, para tirar o valor, para encontrar o valor que existe, né, dentro dela. Basicamente esse que é a ideia arquetípica, vamos dizer assim, desse nome, né? Que foi ainda meio que por acaso que eu cheguei nesse nome Toca de Valor. Tava falando num grupo do Discord com uma pessoa, aí eu tava entrando nesse grupo, eu tava gostando, eu tava falando assim, bom, eu gosto muito de comunidades onde a gente pode fazer uma troca de valor, ter uma verdadeira troca de valor. Eu tava buscando um novo nome desse canal, eu errei quando eu falei troca de valor, eu falei toca de valor. Falei, pô, gostei desse nome, vou pesquisar um pouco mais, usei a inteligência artificial para me ajudar a identificar alguns conceitos, né? E aí criei o nome. E um outro projeto meu, que é o Viver de Conteúdo, né? Que está crescendo muito também, estou gostando muito do crescimento dele, né? Então esses são alguns projetos meus. É Futebol de Tu, Troca de Valor e Viver de Conteúdo. E qual que é a minha missão? Bom, a minha missão basicamente é impactar as pessoas a colocarem para fora o melhor que elas têm. Todo mundo tem algo para compartilhar. Todo mundo tem algo que pode ajudar o outro de alguma forma. A crescer, a ser servindo alguém também. Resumindo em poucas palavras, que é mais do que isso, mas basicamente é impactar as pessoas. Eu gosto de falar muito no futebol de tu, ou sobre o futebol de tu. Se eu impactar um atleta, lá no caso, né, eu vou estar muito feliz, porque esse atleta, de repente ele pode não virar profissional, mas ele vai estar trabalhando na mentalidade dele, e ele pode impactar o ambiente, impactar outras pessoas, e com isso fazendo aí um encadeamento de impacto, né, ajudando cada vez mais pessoas. Então, basicamente é isso. Dado todo esse contexto para você, qual foi a decisão que eu tomei? A decisão que eu tomei tem a ver com a criação de conteúdo, a forma de criar meus conteúdos. Aqui eu deixei até marcado, falar do tipo de roteiro que eu decidi produzir. Basicamente a minha decisão é sobre o tipo de roteiro que eu decidi produzir. Porque normalmente eu sempre produzi roteiro assim. Eu já produzia dessa forma que eu vou te falar, da parte, vamos dizer assim, mais estrutural da coisa, sem um método, né? Eu, por muito tempo, produzi roteiro linha por linha. Tem alguns vídeos aqui, no Futebol de Tu você vai conseguir perceber mais isso, no Toque de Valor também tem, que é o roteiro linha por linha. Eu já falei sobre isso aqui, é legal produzir conteúdo assim, principalmente se está começando, mas eu decidi não produzir mais conteúdo nesse formato, de linha por linha, a não ser que realmente seja necessário eu fazer um roteiro dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque a melhor forma da gente se comunicar é sendo natural. E esse tipo de roteiro que você está vendo aqui, eu seguindo, é o tipo de roteiro que eu decidi seguir agora em todos os meus conteúdos, que é o roteiro de marcação de pontos, de tópicos. Então eu sei que eu vou falar aqui, eu sei mais ou menos o tempo que eu queria para esse conteúdo. Estou me alongando um pouquinho mais, porque está vindo mais insights, mas eu posso corrigir isso na edição. E aqui é um baita insight para você, tá? E por que eu decidi tomar essa decisão, né? Nossa, André, eu pensei que ia ser uma coisa mais séria e tal. Na verdade, é uma coisa séria. Porque quando a gente decide mudar um pouco o padrão, a gente está saindo da nossa zona de conforto. E criar conteúdo é muito fácil você entrar numa zona de conforto. É muito fácil. E é necessário sair dessa zona de conforto. Como eu te falei, eu já produzia conteúdo. Você já aqui no Viver de Conteúdo já me viu. É mais fácil até produzir conteúdo assim. No Toca de Valor, que é um canal que eu faço conteúdo mais ou menos de webdoc, dependendo do tipo do conteúdo, eu normalmente teria que fazer um roteiro linha por linha, lendo TP,
né? Eu ainda vou usar o TP para colocar a marcação de ponto, mas eu não quero mais ficar preso ao roteiro. A não ser que eu, sei lá, fosse um ator, eu teria que decorar ali. Até o ator você pode perceber que eles decoram, mas ele interpreta e ao mesmo tempo, com as técnicas que eles têm, desenvolver a coisa de uma forma natural. E aqui fica uma dica para você também que quer melhorar sua comunicação, praticar sua oratória, é buscar fazer dos seus conteúdos uma conversa. A mesma forma que eu estou falando com você aqui no vídeo gravado, eu estaria falando numa live ou eu estaria falando presencialmente. E tem alguns vícios de linguagem, inclusive, que eu vou procurar trabalhar. Quando você cria um roteiro linha por linha, é mais fácil, você fica confortável, porque sabe que você pode editar e tal. Mas vai fazer uma live linha por linha, você até consegue, mas as pessoas vão saber que você está lendo, né? Mesmo que você dê uma disfarçada ali, e você vai ficar mais preso. Então, o interessante... Bom, eu já continuo. Vamos avançar aqui. Vamos primeiro responder as perguntas que eu tinha feito no início. Eu já estava basicamente falando, né? Criar conteúdo, né? A primeira coisa que eu falei, criar conteúdo é difícil? É para todo mundo? Basicamente... Uma coisa que a gente tem que entender, eu falo isso pra mim também, criar conteúdo tem que ser natural. Não significa que não tem que ter método. Eu falei um pouco sobre isso agora há pouco. Eu vou me desligar um pouco da criação de roteiro linha por linha, que inclusive vou ensinar também como você pode fazer aqui. Eu já ensinei, é legal você fazer o roteiro linha por linha falando da forma que você fala, mas quanto mais você conseguir se desprender desse tipo de roteiro, a não ser que você tenha que fazer um conteúdo assim, que é especificamente assim, porque você está... sei lá, trabalha para uma televisão, para uma empresa que está pedindo, você fala assim, beleza. A não ser que você tem que fazer um anúncio, que você tem que falar 100% aquelas palavras, beleza. Mas se você vai publicar conteúdo todos os dias, às vezes você não tem nem equipe, ou até você pode ter equipe também, mas soar mais natural, cria um roteiro de uma forma mais orgânica. Eu vou falar mais sobre isso. Eu até marquei uma palavra que vem na minha cabeça, tá no quadro que está atrás da câmera, que é assim, basicamente esse tipo de estrutura, eu quero começar a chamar de a libertação do conteúdo. Não é que você não vai mais fazer conteúdo. Você vai estruturar, você vai roteirizar, você vai focar no seu planejamento, tá? Que é o mais importante. E na hora de gravar, de fazer a live, vai ficar tranquilo para você fazer. Ainda que você não faça como você queira, com o passar do tempo, com a prática, você vai melhorando. Qual é a melhor maneira de criar conteúdo? Depende, tá? Eu já falei, basicamente agora há pouco, depende. Você vai fazer um anúncio, por exemplo, e você tem que falar aquelas linha por linha. De repente pode ser interessante você usar o roteiro linha por linha. Mas você também pode praticar o que você quer falar, os pontos-chave ali que tem que falar e usar uma estrutura de tópico também. Eu fiz uma live sobre roteiro no canal também. Eu acho que eu não estava com essa decisão ainda em mente. Mas vale a pena assistir, vale a pena conferir todos os outros conteúdos que eu fiz falando sobre roteiro. Eu não estou sendo incoerente ao fazer essa live, muito pelo contrário. Mas tem momentos que a gente tem que dar um passo além. Tem momentos que a gente tem que realmente buscar sair da zona de conforto, como eu estava falando, né? E quais são as desvantagens de criar um roteiro linha por linha? Bom, a desvantagem é que você tem que ter um certo domínio do que você vai falar, sobre você ser um expert, mas fazer um bom planejamento do que você vai falar, pelo menos. E nem eu estou fazendo aqui. Talvez eu não estou tendo a melhor oratória aqui com você, eu estou tendo alguns vícios de linguagem, falando né várias vezes. Aqui na gravação ainda eu posso editar depois, mas... ainda assim, é importante que você tenha isso em mente, tá? Então, é uma desvantagem, mas não necessariamente, porque para tudo na vida a gente tem que se preparar. O roteiro linha por linha, eu falei, acho que a desvantagem do roteiro de tópico, né? Mas qual que é a desvantagem do roteiro linha por linha? Você fica muito preso ao texto que você está falando ali. Você até pode improvisar e tal, mas quando você faz vários conteúdos, vai chegar um momento ali que você vai se sentir muito preso. O roteiro de tópico é aquilo que eu falei, da questão que você tem que dominar o conteúdo, tem que fazer, tem que saber do que você está falando ali, não adianta querer inventar da cabeça. Tem momentos que você vai ter o conteúdo pronto já na sua mente, é só ligar a câmera e gravar, mas nem sempre é assim. O roteiro de tópico, basicamente, você não tem tanto controle do conteúdo. Vamos lá, quais as vantagens? Pode ver, uma coisa legal que até vale a pena eu falar aqui, como vocês perceberam, era para mim ter falado primeiro da desvantagem do roteiro de linha por linha, né? Eu até posso ter falado, mas eu acabei falando da desvantagem do roteiro de tópico e depois eu captei na hora. Mas isso aqui é algo que eu vou melhorando, né? E você está percebendo o meu erro, você está percebendo que eu sou assim como você também. Quais as vantagens do roteiro linha por linha? Bom, a vantagem é que você tem mais controle do conteúdo, você consegue planejar ele melhor, mas você também, enfim, tem vantagens também. E a vantagem do roteiro de tópico? A vantagem do roteiro de tópico é que você consegue criar um conteúdo mais fluido, você consegue ter mais naturalidade na hora de falar, mais proximidade com o público. Então, eu estou preferindo usar agora esse tipo de roteiro. Vai ter conteúdo que eu posso, de repente, fazer linha por linha, como eu falei, claro, normal, faz parte. Mas eu vou me esforçar porque eu quero melhorar ainda mais a minha maneira de expressar, de me comunicar, minha oratória. E
a gente está se comunicando o tempo inteiro. Seja na câmera aqui, seja um Reels que eu pegar e abrir o Instagram, seja uma conversa em público. O ponto-chave eu acho que fica aqui, independente do roteiro que você vai usar. Eu espero que você comece a estudar esse novo tipo de roteiro. Eu quero começar a falar mais. Novo não, né? Mas enfim, que eu estou usando agora. Eu já usava, mas agora estou começando a usar com técnica, com método. Você estuda storytelling, você vai usar isso a seu favor na questão da criação do seu roteiro. Estuda copy, também, é praticar. Né? A coisa tem que sair natural da gente. Basicamente, essa é a decisão que eu tomei. Eu acho que esse é o primeiro vídeo muito interessante para o vídeo de conteúdo para 2024. Tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui. Algumas coisas acabou saindo da minha mente, mas 18 minutos de conteúdo. Eu poderia fazer isso aqui tudo escrito e tal, ia ficar bacana, mas eu acho que esse é o momento da gente ter a nossa libertação do conteúdo, né? Não que você vai parar de produzir conteúdo, não é essa a ideia, mas é que você vai produzir conteúdo de uma maneira que você não imaginava que você conseguiria produzir. Realmente ser você mesmo, com a câmera, com quem está do outro lado. O mais importante não é o André que está aqui, mas é o que eu estou passando para você. Como que eu vou ajudar você? Eu melhorando, eu buscando me desenvolver cada vez mais, que em todos os meus projetos é isso que eu procuro fazer. Eu sei que eu vou conseguir criar um conteúdo melhor para você. Criar algo que de fato agregue aí para sua vida. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário, se inscreve no canal, se você é novo aqui ainda. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, por ter a paciência de me ouvir até aqui. Tamo junto e até a próxima.